né? Não, meu pai foi sempre pobre, a gente pedia esmola. Porque tem pessoa que pensa que quanto mais sofrimento tiver, mais abençoado será. Mas, amado, certas doutrinas desse tipo foram nos ensinadas. É por isso que tem muito crente que está feliz com a miséria que tem. Não é verdade? Não, irmão. Pobreza é maldição. Amém, igreja? Por favor, irmão. Queira bênção, queira ser próspero. Em nome de Jesus. Ele se fez pobre para que você se enriquecesse. E a melhor notícia para um pobre é pobre, deixarás de ser pobre. Qual é a melhor notícia para um doente no hospital? Doente, serás curado. Deixarás de ser doente. Então, para o pobre é pobre, deixarás de ser pobre. Foi essa a boa notícia que Cristo veio trazer para a humanidade, para os pobres do mundo. Deixarás de ser pobre. Então é uma palavra interessante, irmão, para passar para as pessoas. Não tenha medo não, irmão. Mas pastor, você mora lá numa casinha, não sei como, mas só tem uma linha assim, e não sei que está pendurada, como, sabe, a carne de taipa, merda de taipa, não está tapada com nada, só asfalto lá, o chão não tem nada. Como é que eu vou falar de riqueza para essa pessoa? Como é que eu vou falar que Jesus Cristo quer ela rica, uma casa de tijolo, né? Pisos enfeitos, abençoada por Deus? E agora, você vai ficar o quê? Com o seu sentimento ou com a palavra? Por isso que eu digo, a fé para pregar o Evangelho, irmão. A fé para anunciar as boas notícias. A fé para ministrar as pessoas necessitadas. E elas entenderão, se você pregar a verdade, elas entenderão. O Espírito Santo fará com que elas entendam. Amém? O Espírito Santo as convencerá. Entrega na mão do Senhor. Olha, a Bíblia diz que a primeira boa notícia que Deus veio trazer foi aos pobres. Pobre como a senhora, viu? Pobre como eu. Jesus, eu creio que a pobreza era uma maldição. Olha como Jesus me abençoou. Você pode dar o seu testemunho. Pensou nisso. Mas tem pessoa que ama tanto a casa que nasceu, que prefere ficar ali. Olha assim para a linha, a forquilha, e não larga a forquilha. Ah, minha forquilhinha, 20 anos vivendo aqui, irmão, queima essa forquilhinha no fogo. Não é? Pessoa assim? Quando eu fui derrubar a casa aqui, tem uma casa, não sei se vocês lembram ainda. Era uma casa aqui. Quando eu fui derrubar a casa, alguém disse assim para mim: a casa que eu nasci, eu me criei, mulher, vai derrubar. Tantos terrenos em Maranguá. Eu disse: eu tenho uma foto, irmão, lá em casa, eu dou para você. Vai, me engole. Eu tenho uma foto linda que eu trouxe ela assim. Eu dou para o senhor a foto. Só isso. Pessoas pegadas nessas coisas, irmão. Né? Pegadas. Está aí, acabou, graças a Deus. E quando eu disse que ia derrubar a igreja, a velha, Jesus, foi pior. Não precisa não, deixa a igrejinha aí. Ela é tão bonitinha, olha como é bonitinha. Aí eu conversando um dia com o prefeito, ele me convenceu. Não, pastor, sabe por quê? É o seguinte, olha, essa igreja faz parte da história do Maranguá. E já não, por que o senhor não vai precisar de derrubar? Deixa ali como relíquia. Disse, aí quando ele saiu, porque ele sai agora. Mas teve gente que pediu que não derrubasse. Eu entendo, irmão, claro que a gente entende, né? 1944, eu visitei muitos países do mundo em que tem relíquias tremendas, né? De 200 anos, 300 anos, 500 anos.
E eles preservam isso. Bonito para a história, né? Quando você pode, né? Você dá o luxo de ter uma relíquia. Eu entendo isso. É uma história, não é verdade? Em 1944, era desde o momento que as igrejas eram feitas e eram bonitas. Daqui a tantos anos, se vocês viverão até lá, essa igreja vai ter uma frente legal. Vai ter outros modelos, outras frentes, né? Mais bonitas, etc. Assim né? Mas marca a época, né? Essa igreja já passou do século passado já, não é? Do século passado. Mas essa também, também do século passado. Só que essa ali é do século mais passado, mais preciso. Esse aqui é no final do século, né? Mas é impressionante, você viaja aí, você vê aquelas igrejas lindas, suntuosas, construídas. É tão importante para eles que quando a Alemanha foi destruída, praticamente toda, eles reconstruíram com a semelhança arquitetônica. Impressionante, não é? Igualzinha como era, porque faz parte da história. Também fala de divisas de dinheiro, né? Os turistas, que coisa. Às vezes não entende nada, né, disso, porque é importante isso, né? Mas tem pessoas que se apegam em coisas que não se devem. Se apegar em casinha de taipa, em forquilha, irmão. Faz isso, derruba a casinha de taipa, pega a forquilha e põe lá na sua casa assim, como um adorno, e encha de xaxim, né? Esses com flores. Aí fica bonito, mano, cheio de xaxim, não é? Pensam que são humildes. Não. A pobreza é uma miséria. Vamos colocar isso na nossa cabeça e na cabeça das pessoas que nós estamos evangelizando, para que o Espírito Santo convença essas pessoas. Há pessoas que têm capacidade de ser uma bênção e não são, porque receberam uma doutrina errada. É ou não é? É só você perguntar, andar um pouquinho aqui e ver aquelas pessoas pobres. Não, elas estão ali porque, segundo a fé delas, elas morrerão naquele estado ali. Sim ou não, irmão? Faça isso não. A primeira notícia excelente que Jesus trouxe foi: pobres, vocês não serão mais pobres. Eu vou terminar com a pobreza. Vocês serão bem-sucedidos. Porque, irmão, porque é o seguinte, o Rei de Deus já proporciona isso. Amém? O vento não proporciona as ondas? Sim ou não? Então, o Rei de Deus proporciona a bênção financeira. É como você quer parar. Tem pessoas, olha, que às vezes querem levar colocar o mar mais para dentro, né? Fazendo calçada, construindo edifício. De repente o mar quer ocupar, ele diz que ele vai ocupar os seus termos. Tente parar. Amém, irmão? Eu estou aqui. Amém? Vai matar você, irmão. Ou não vai? Não, então veja bem o que é que Deus quer fazer com os pobres, e eles não querem. Nós temos que ensinar as pessoas. E nisso eu me lembro do pastor Show, quando ele montou a igreja numa vila de miseráveis, que seria no Brasil uma... Essas vilas do Rio de Janeiro, né? Favelas. Montou a igreja dele numa favela, das maiores favelas da Coreia. Deus trouxe tantas bênçãos para esse lugar, que hoje a sede do governo é aí. E a igreja está numa estratégia tão impressionante. Quando o cara quer fazer uma foto do congresso, que droga essa igreja? Que droga essa igreja? Ela não sai nunca dessa igreja, essa igreja. Está sempre nas fotos. Não adianta tirar uma foto do congresso, sai a igreja. De forma estratégica. Não foi Deus que fez? Transformou aquela vila, ficou um dos lugares mais importantes da Coreia, porque o Reino de Deus chegou ali. E o pastor Show era um homem pobre. Irmão, o cara é pobre quando o pobre chama ele de pobre. Aí ele é miserável. O
Pode chamar o pobre de pobre. O pobre, aí é desgraçado mesmo. E o pastor César é pobre mesmo. E está aí hoje, um bem-sucedido, né? Um exemplo para uma nação de vida. Por quê? Porque creio na palavra de Deus. E prega isso hoje e leva para o seu povo isso aí. E uma das suas mensagens é prosperidade. Jesus Cristo quer nos abençoar. Não adianta você querer impedir. Quando você crê, não adianta, irmão. Não adianta. Você creu na prosperidade de Deus, acabou. Você pode se preparar que Deus vai te abençoar grandiosamente. Amém? Agora, se você não crê, aí não adianta. Não vem nenhuma onda ali. O vento para de vez. Mas se você crê, os ventos vão soprar sempre. Amém? E as ondas de Deus vão abençoar você. É só você acreditar e ensinar para pessoas que são pobres, que precisam de uma bênção de Deus. Amém? Eu louvo a Deus que amanhã eu estou comprando uma casa para transformar num templo ali no Mororó. Sabe onde é, né? Nós estamos, na verdade, irmãos, nós temos passado por um momento difícil, essa igreja, financeiramente, mas Deus tem nos abençoado. Eu recebi uma oferta de uma pessoa da nossa família e apareceu a casa para comprar o lugar. Aí amanhã você está fazendo o documento, está lá em cima da tua mesa lá. Comprar o lugar lá. Queremos comprar e fazer um templo ali. Tem um trabalho lá, irmão, que já tem dias que são mais de 50 pessoas ali. É impressionante. E lá não tem lugar. Para um lugar entra umas 80 a 90 pessoas, né? Conduzir lá. Então, estamos também já olhando para o outro lado do Mororó. É gente que nem formiga, irmão. Ali. É gente pobre. Aí chega o evangelho. O que você acha? O irmão Luiz assim, estava lá fazendo os cursos e dizia, essa casa aqui, que a gente vai comprar. Não sei como, essa casa aqui. Aí quando ele disse, Luiz, procura lá uma casa para a gente comprar. Estou recebendo uma oferta de uma pessoa da nossa família, eu quero investir. Ele já está na casa, pastor. É uma casa que eu profetizo todo dia, que era ali. É na rua Calçada, entre duas casas, é ali. 5 por 15, dá para entrar até umas 80 pessoas, né? Aí, é forma de levar o reino de Deus, sim ou não? Para essas pessoas que estão ali, o Evangelho e as boas novas de salvação. A primeira mensagem é: pobre, deixarás de ser pobre. É a bênção financeira que tantos procuram, irmão, e não conseguem. E o segredo é um só: crer no Evangelho. Amém? Tu não, eu vou ficar milionário, vou comprar um jatinho, um jatão, comprar tudo. Não, irmão, o Senhor diz isso. Não. Rico é uma coisa, milionário é outra, extravagante é outra. Rico é você ter suficientemente para você e para ajudar a outros. Isso é rico. Amém? Isso aqui, isso é vida abundante, vida próspera. Amém? Quem te ajuda, você ajuda, e você se mantém e ajuda as pessoas. Isso é rico. Agora, se você tem capacidade de ser milionário, o Senhor te faz também. Quantos homens? Deus Chacaria, quando Deus chamou, um milionário. Nunca deixou de ser, porque sempre foi bom de coração para Deus. E tantos outros. Quem é Abraão? O nosso papai da fé, né? Quem era Abraão? Riquíssimo. Riquíssimo. No nosso pai da fé? Irmão, foi buscar lá a sua família, investiu em 318 certos da sua casa, 3 famílias de amigos. Dias de guerra. E Abraão topou tudo. Diz que ele é rico. Deus chamou Abraão, ele já era bem sucedido. Mas Abraão, irmão, era dadivoso. Amém? Ele podia dizer: não, Ló, o meu sobrinhozinho, pode morrer. Matem ele que. Não, aquele cara deu um olhão assim. Olhou as terras, foi para o lugar lá de Sodoma, me abandonou, brigou aqui com 2 pastores. Matar Ló é pouco. Fez isso não, fez? Não. Teve compaixão.
né? Já pegou os seus servos, pegou as 3 famílias de amigo dele, atacou 5 reis, venceu todos eles, sim ou não? Porque Deus está, irmãos, com as pessoas dadivosas. As pessoas dadivosas têm um coração igual ao de Deus, então Deus abençoa, amém? Deus abençoa, é só abrir o coração para Deus. Nessa oferta do sacrifício que nós fizemos aqui, Deus havia falado ao meu coração que a oferta seria 5 mil reais. Eu até disse a algumas pessoas, e com convicção, a oferta não deu 5 mil reais, deu 4 mil e pouco. Então teve pessoas que não acreditou no Senhor, não acreditou no Senhor. Igrejas nossas também não acreditou no Senhor. Mas o desejo de Deus, e nós impedimos às vezes, irmãos, né? Que Deus se alegre com a nossa fidelidade. Nós impedimos. E o que eu dei a Deus, eu nunca dei uma oferta tão grande, irmãos, na minha vida ao Senhor. Mas havia uma cobrança de Deus na minha vida. Eu fiz, foi a minha primeira experiência nesse porte. E faço de novo, nem que eu tenha que vender um carro e outra coisa. Se Deus tocar no meu coração, eu faço outra vez. Não adianta, irmão. Eu estou vivendo a minha vida com Ele desde 78, quando Deus me chamou e me mandou para o seminário aprender a sua palavra, que Deus começou a me suprir. Nunca faltou dinheiro no meu bolso. Não vivia cheio assim, mas sempre tinha uma moedinha de 1 centavo. Sempre fiz o seminário, teve abençoado, fiz as minhas viagens, conheci estados, preguei em muitos lugares. Nunca. Mas Deus sabia que eu precisava aprender a confiar mais nele. Aí nos levou para a Inglaterra, e uma das coisas que Deus fez conosco foi nos ensinar a depender dele. Eu pensava que eu já era dependente dele. É nada. E me levou para isso bem longe, com esposa e filho, para me ensinar a depender dele. E no 3º mês, a igreja na Argentina cessou de mandar as nossas juntas. A de Fortaleza já não andava mais. Aí foi dependência total. Nunca deixei de comer, sempre tive o que comer, mas necessidade, mas nunca faltou pão de cada dia. Saí da Inglaterra sem dever 1 centavo a ninguém. Que Deus fez assim, coisa assim também. Aprendi a depender do Senhor. Sabia, você vê assim, não tem nada, e você, Senhor, Tu és fiel. Por isso que eu gosto desse hino 535. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Ele não, você pode ir para onde você quiser, Ele não esquece de você. Lá vai no céu. Tudo que você faz, Ele sabe onde é que você está. Mas o maior prazer dele é saber que você confia nele. Amém, irmãos? Saber que você confia nele. E isso Deus fez conosco. E eu louvo a Deus por isso. Houve lá um dia que o Paulo Henrique precisou de uma régua, era 20 centavos, 20 cents da libra, e eu não tinha para dar. Mas Deus fez coisa assim, irmãos, tremenda na nossa vida, assim, que foi o melhor Natal da minha vida que eu passei pela Inglaterra. Chegou no fim do mês, eu disse para o diretor: vou sair da Inglaterra porque vou ter que voltar no país. Eu vou sair sem dever 1 centavo. Eu devia 700 libras. Deus tocou no coração de André, um amigo meu, Deus viu. E ele naquele ano, ele pegou o salário dele, o 13º, e me mandou. Sabe quanto é isso aí na Argentina, naquela época? $3.000.
pegou o 10º dele e o salário daquele mês e nos mandou, porque depois ele me disse: pastor, o Senhor me inquietou. O Senhor me inquietou e eu não fiz outra coisa a obedecer ao Senhor. Com esse dinheiro paguei todas as dívidas, comprei um presente, né, para mim, para outro, para ele, para o Henrique, e vivi o melhor Natal de toda a história da nossa vida. Por quê? Porque Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. E foram coisas tremendas. Por isso que eu digo, irmão, que nós temos que passar esses testemunhos para as pessoas que estamos levando Jesus para elas, que é um Deus verdadeiro, que é um Deus fiel, todo-poderoso. Eu me lembro que foram, dá para fazer o livro, meus dias na Inglaterra, os privilégios que Deus nos deu e coisas assim. Um exemplo, no aniversário do Paulo Henrique, nós tínhamos 5 libras. 5 libras, irmão, equivale hoje a 15 reais. Era o que nós tínhamos. Tínhamos que ir a Hounslow, uma cidade perto onde nós morávamos, e tinha que comprar um presentinho para ele, era o que a gente queria. Então, se a gente fosse e viesse de ônibus, gastaria as 5 libras. Então eles vão a pé. Se vai a pé, eram uns 10 a 15 quilômetros. E a gente vem de ônibus. Aí fomos a pé, conversando, brincando, andando, nas ruas. Aí entramos no supermercado gigante lá e começamos a olhar. A gente sabia o que era que ele queria. Era um brinquedo mais ou menos assim, desse tamanho. Custava quase 27 libras. Eu disse: filho, só olhe bem para ele. E só tinha aquele ali, o que ele queria. Aí nós tínhamos que dividir. Deixar o troco para voltar de ônibus. Eu comprei um carrinho de ferro e parece que um foguete nele, né? Parece que era um foguetinho. Ele se movia toda vez. Foi 2,50 libras, parece. Aí demos para ele e viemos. A família que nós morávamos de coreanos, Joshua, o nome dele coreano era En, e a esposa Missun e a filhinha Inju. Quando nós chegamos, nos primeiros dias, nós não falávamos nada de inglês, e nos tempos fomos aprendendo. No 3º mês, a Missun perguntou o dia do aniversário dele. A gente disse: 25 de julho. Tudo bem. Vocês acreditam, irmãos? Nesse dia que eu e a outra estava assim partindo, porque o momento em que ele fazia, sei lá, um bolinho, uma festinha, dar um presente como a gente faz. E tardezinha lá vem ele, alegre. Falei: Paulo, o que é, Jesus? Hoje é aniversário do Paulo Henrique, não é? Eu disse: é. Como é que você sabe? Ele disse: a Missun, minha esposa, a Missun. Nós fizemos um bolinho e eu comprei um presente para ele. Ok, José. Aí eu já comecei a me quebrantar, porque ninguém esperava aquilo ali. Aí chegou a noitinha, aí ela veio junto, ela veio com um bolinho. Eles não gostam de bolão, assim, bolinho assim, escurinho, velhinho. Aí então damos parabéns, ele trouxe o presente que ele queria ganhar. Aí choramos ali, temos a resposta. Deus. Então, o que eu achei impressionante, irmão, como é que Deus se preocupa conosco? Não é? Tremendo. Ele sabia que eu queria dar um presente, mas não tinha como. Mas ele usou uma maneira de dar. Quer dizer, foi uma coisa assim que marcou na nossa vida esse momento, e outros também
que o Josu fez parte da nossa história além de nós. Quando tem um dia que eu tinha que pagar 250 libras, e faltava 85 libras, é muito dinheiro, irmão. Multiplico por 3, dá quase 250 reais. Eu não tinha para completar. Eu me lembro que de madrugada eu me levantei para orar a Deus. Embaixo, tem a casa de cima e a parte de baixo. E eu vi que alguém desceu também para ir ao banheiro. Não sei se ele viu, eu estava escondido, estava no escuro. Eu estava lá, orando a Deus. De manhãzinha, antes de sair para a escola, eu disse: Senhor, amém. Peguei o que eu tive logo, coloquei no bolso. Quando estava para sair, alguém bateu na porta. Eu fui atender, era o Josu. E eles são muito amáveis, então ele não sabia como me entregar aquele envelope. E sabe que eu estava orando e Deus tocou no meu coração. Eu quero que você entenda, não fique magoado. Ele me dizia: sabe, mas é de coração, da minha parte, da parte da Missum, da Ju, está aqui, sua oferta para você. Eu sabia que era 85 libras, estava ali dentro. Quando ele saiu, eu abri, chorei, fiquei lá uns 10 minutos chorando e agradecendo a Deus, porque Ele completou a minha dívida. Ele sabia que eu não tinha de onde tirar, tinha jeito, então Ele usou. Então eu acho que as pessoas, irmãos, precisam ouvir isso de nós. Eu sei que vocês têm muitos testemunhos, muitos, né? A gente pode passar isso, usar um momento no grupo e falar. Mesmo que você estiver falando sobre coisas boas de Deus, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, você pode falar, chegar e contar esses testemunhos do Senhor. Amém, irmãos? Para que eles vejam que é um poder no Evangelho, que não somente transforma as nossas vidas, mas que nos abençoa com promessas de Deus. E Deus não quer que vivamos nessa terra mendigando, irmão. Pode crer que Deus não quer que você mendigue sobre esta terra. Ou quer? Não quer, irmãos. Deus quer que você seja uma bênção, né? Tenha para sustentar você e para abençoar outras pessoas. Por isso que diz: o pobre sempre tereis convosco. Para quê? Para que você seja uma bênção para ele. Porque se estiver pobre, então vai abençoar quem? Eles estão aí para que se abençoe, irmão. Deus quer. Veja bem, porque qual foi o homem que dava suas esmolas? Qual era o nome dele, irmão? Antes de se converter, está em Atos. Quem era? Hein? Cornélio. E tem que dizer: não, agora eu sou crente, vou dar lá esmola. Está errado, a esmola é bíblica. Quem oferta é esmola. Esmola é bíblica. Vou dar lá esmola, que está no Novo Testamento e depois da lei. E as esmolas que o Senhor me dava, Deus gostava delas, sim ou não? Diz Pedro: Cornélio é gente boa, rapaz. Cornélio tem um coração grande, dá esmola, mas ele não é salvo. E se alguém for lá, ele aceita o meu filho. Só vai lá. Não foi isso? Andou chamando, foi? Mas Pedro teve a visão aquela toda, é tudo isso, irmão, parafraseando aquela visão. Senhor é um gentil. Pedro, não diga imundo aquilo que eu santifiquei, rapaz, vai lá. Quer dizer, um homem que tem um coração grande, mas que não era salvo ainda, não era, irmão? E Deus conheceu o coração daquele homem, sabia, se ele ouvisse a palavra, ele creria no Senhor. Ele ouviu e creu, e ele e a sua casa foram cheios do Espírito Santo. Amém? Então a mesma coisa, irmãos, nas casas onde estamos levando o Evangelho para as pessoas. Não fique assim perturbado quando Deus começar a batizar com o Espírito Santo, que nem precisar de ir aos retiros, que lá mesmo Deus começar a batizar. Amém, irmão? O Espírito Santo. É isso que o Senhor quer fazer de nós. Essa é a consciência que nós temos que ter, não de fazer o trabalho, não, é porque é bonito, sabe, irmão? Não, nada é bonito, mas não é por isso.
É porque é o mandamento do Senhor, e é através da fé. Você vai lá crendo que Deus vai fazer a obra. O Evangelho é boas notícias, boas novas, e todo mundo quer ouvir. Você pode cantar. Impressionante o coral levando essa cantada para os colégios. Impressionante, são as boas novas. Como as pessoas recebem, né? De coração, como recebem a mensagem de Deus. É uma forma de você adubar aí, esses colégios que estamos levando, adubar a própria cidade, né? E adubando devagarzinho esta cidade, que é onde abundou o pecado, irmão. A graça supera, amém? Superabunda, supera a graça, e temos que crer que isso é verdade, porque está na palavra do Senhor. Então essas são as boas novas que Deus quer que a gente leve para aqueles que estão aí à mercê da vida. O judeu se diz inocente, tá? Do 17 até o 3:8. O judeu se diz de inocente. Se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que estais persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo está falando da igreja de Roma, porque no meio deles tinha judeus também, vivendo assim, e eles estavam lá, eles estavam até de cabeça baixa, né? Falando de nós, então, metendo pau em nós, porque não estavam vivendo como era digno, e por isso os gentios estavam blasfemando de Deus por causa dele. Irmão, isso não acontece hoje não também? Pessoas blasfemando do Evangelho por causa de crentes. Blasfemam por causa de crentes. É só sermos, irmão, testemunhas. É só sermos testemunhas. Na segunda-feira, terça-feira, eu fui convidado pelo Silvio para dar uma palavra para os agentes de limpeza, os garis. Uma palavra sobre autoestima. Por que não foi outra pessoa, irmão? Por que ele não convidou o padre? Por quê? O diabo diz assim, alguém está falando. Por quê? É Deus, não sou voz do Senhor? Do Senhor. Eu não falei da parte social, não. Até extrapolei um pouquinho o tempo. Falei ao espírito deles. Falei, Deus precisa deles, foram feitos para Deus, para ser importante para Deus. E não tem autoestima sem Deus no coração, não adianta. Estava lá vice-prefeito, estava o irmão do Marcelo. Então você vai lá, é porque Deus abre uma porta, entra nela, irmão. Se não entrar, pelo menos calça. Amém? Deixa lá aberto. Daqui a pouco vai ter que abrir. Amém? E é isso que Paulo fala para nós. E nós temos que crer nisso. Eu creio, irmão. O que Deus está fazendo está perturbando o inferno. Ainda devagarzinho. E quando perturba mesmo de vez, lá em cima. É como as abelhas que saem de dentro da colmeia. Tem que estar todo vestidinho, né? Para o coração de Deus, para não ser picado. Porque assim não adianta, irmão. A luz não incomoda as trevas? Incomoda, é tanto que ela foge. A luz incomoda as trevas, é tanto que ela foge, irmão.
Não adianta. Quando nós começamos a pregar o Evangelho piamente, vamos ser perseguidos. Paulo diz: aquele que quer viver piedosamente o Evangelho padecerão perseguições. Aí o pastor André, que é presidente, ele é o fundador, mas hoje é somente de honra de Portas Abertas, né? Open the Door no mundo. Ele diz uma experiência que estava com o José. O José era um preso, nem altão. Aí ele estava numa praça na Holanda, que ele é holandês, conversando sobre o mundo fechado para o Evangelho. Mas eles vivem tanto o Evangelho, irmão, e a perseguição, que não vai falar para eles de mundo livre que ele fica chateado. Aí estava lá pregando, aí o pastor disse para o holandês, veja a reação dele. Ele disse assim: André, tem muitos presos na Holanda? Ele disse: muitos, graças a Deus, muitos. Aí ele disse assim, o cara perguntou ao pastor assim: então não é porque estão fazendo boas coisas não, né? O irmão André deu um soco no olho desse pastor. Literalmente. Pum. E o pastor disse: que é isso, André? Está estranhando, rapaz? Isso, o que é que você faz com esse versículo? Os que querem viver piedosamente o Evangelho padecerão perseguições. O que vocês na Holanda estão fazendo com esse versículo? Você vai entender até o olho sarar. Ele sabe o que está fazendo. E tinha André, é tudo nome fictício. O José, um bem grandão, Deus foi preso. Estava na prisão e depois começou a ganhar prisioneiros. Foi ganhando prisioneiros, ganhando. Aí deu tantos presos lá, irmão, e de repente o José foi solto. Soltaram o José. E tem um lugarzinho lá na Holanda que eles sempre se encontram, né? Estão no país comunista, quando são livres, vêm e se encontram ali. E um dia estava ali o pastor André, chegou o José: André, rapaz, e estás livre? Estou livre porque eu preciso me casar. É mesmo? O senhor te livrou de casar? Aí ele disse: mas André, não é que a igreja da prisão está orando para que eu volte? Rapaz, eu estou sentindo de voltar. Olha bem, eu estou sentindo de voltar. André disse: então volta, rapaz. Aí ele voltou. Quando ele chegou na prisão, os presos, a festa: amém, aleluia, chegou José, aleluia, glória a Deus, José chegou, amém. Já se abraçaram e tal. Entrou na prisão, voltou a ficar preso. E naquele dia, o pastor André disse que havia um preso que odiava o Evangelho, queria saber. Ele estava doente, naquela noite fazia muito frio e as cobertas que ele tinha não eram suficientes. E José foi colocado dentro da prisão, da cárcere desse homem. No canto, de noite começou a tremer. Irmão, José abraçou com esse homem toda noite para aquecê-lo e orou por ele toda a noite. Salve, Senhor. Salve, Senhor. Noite inteira. De manhãzinha, o preso estava bem recuperado. Começou a chorar. Aí José falou assim: você está com dores? Não. Eu não sei o que é que eu estou chorando. Estou chorando. Aí chorava mais. Chorava. Deus quebrantando ele. Quebrantou. Aí José disse: você quer o mesmo Jesus que eu quero? Eu quero. Aceitou Jesus naquele dia. Aí perguntaram a José aos guardas: José, você não foi livre, rapaz?
Ah, eu mesmo esqueci, ele foi embora de novo. Para Holanda. Irmão, o pastor André disse: o casamento de José, ele nunca viu tanta gente como ele viu no casamento de José. Isso eu nunca vi. Para mim foi um milagre. Quando as pessoas amigas de José, as pessoas que ele tinha ganho, e que tinha amigos que ele tinha ganho na prisão, nos países comunistas da Rússia, souberam que ele foi e ia se casar. Eu nunca vi tanto presente na minha vida. Viu que Paulo disse que Deus honra? Você é honrado? Irmão, quando você prega o Evangelho, você é honrado. Você é honrado. Não é você que vai, é eles que vêm. Eu me lembro a primeira vez que o doutor Marcelo Silva me ligou e disse: pastor, eu não te conheço, quero te conhecer. Amanhã estou indo fazer uma visita ao senhor na sua casa. Foi na minha casa. Na minha casa. Quer dizer, alugado essa casa aqui, né, aqui na esquina aqui. Estou no bairro. Fui lá, fiquei conversando com ele meia hora. Quem que faz isso, irmão? Hein? É Deus. Isso aí eu pensei de Senhor, tu tens alguma coisa com isso, não é? Tu tens alguma coisa com isso, não é verdade, irmão? E como tem, não tem? Tem. Foi uma visita, se quiser que eu diga, para mim foi uma visita profética, não é? Que Deus tinha alguma coisa naquele dia para mostrar para mim. Porque eu até pensei, mas você que vai falar de política? Eu pensei, não deu uma palavra sobre política. Não, eu vim conhecer o senhor e tal, vim aqui fazer uma visita cordial ao senhor. E Manezinho havia tido um sonho comigo, e disse: pastor, eu tive um sonho com o senhor ontem, um sonho interessante. Eu vi o senhor vestido assim de escuro. Eu sou escuro, mas é vestido só, de uma roupa escura, e uma pasta na mão. E o senhor dizia para mim assim: esse é o novo juiz da cidade. O que isso quer dizer, pastor? Eu não sei, mas eu sei uma coisa, que Deus me trouxe aqui com um trabalho específico. Foi, não é? Eu não é? Com o trabalho específico. Então vamos esperar o Senhor e caminhando as coisas. Então louvo a Deus, irmãos, todo dia, e por nenhum momento penso em me exaltar, porque um aqui que não tem esse caráter, daquilo que Deus, história que Deus fez, e que nos para que a gente mantivesse o olhar no horizonte, que sabe naquele momento eu não entendesse, mas depois eu entendi o que Deus queria fazer e quer fazer, amém? E quer fazer. Então hoje a gente está envolvido na cidade de várias maneiras. Irmão, não foi eu que pedi para fazer parte do conselho de educação, não. Me convidaram para fazer parte do conselho de educação, entendeu? E outros envolvimentos que eu estou dentro da cidade. Irmão, e quando eu vou lá, eu sou o pastor de Paulo. Eles não dizem assim, o senhor de Paulo, o doutor de Paulo, o escambau de Paulo. Eles dizem o quê? Pastor de Paulo. Eu não sou pastor? Pastor de Paulo. Pastor de Paulo está aqui. Pastor de Paulo está aqui. Vai dar uma palavra. Pastor de Paulo, né? Quer dizer, sobre o jantar do gari. Nenhuma instituição dessa cidade pensou nos garis, somente a igreja. E o Senhor disse: pastor, eu gostaria que o senhor nunca esquecesse desse lado que o senhor está fazendo, mesmo que se mude um dia, que na verdade o senhor possa lembrar disso sempre, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o Evangelho proporciona essas coisas gloriosas para nós, não é? Quando a gente agarra o Evangelho e ele faz parte da nossa vida, ele proporciona isso. Feche os seus olhos. Pai,
Eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu tem nos revelado a nós, através da Tua palavra, muita coisa sobre o poder do Evangelho, o poder dessas boas notícias. Ela tem um poder em si mesma, Senhor, que quando cremos nela, ela nos eleva à posição que Tu queres que chegamos, ou que cheguemos. É o Teu desejo, Senhor, que sejamos impulsionados pela fé no Evangelho. Então, quando cremos nesse Evangelho e colocamos por obra, Tu nos proporciona esses privilégios. E eu creio, Senhor, que nós entenderemos melhor neste segundo ciclo, através do Evangelho de Paulo aos Romanos, nós entenderemos melhor o poder das boas notícias, o poder do Evangelho e o que ele proporciona àqueles que creem, Senhor. É de fascinar os nossos pensamentos. E quando nós provamos isto, por isso que tu diz na Tua palavra: provai e vede que o Senhor é bom. Precisamos provar, e quando provamos, descobrimos que Ele é bom, e não o deixamos mais, e não o largamos mais. O Senhor passa a ser a nossa vida, passa a ser a nossa dependência diária. Aleluia, Senhor. E eu te louvo, Pai, eu te louvo, Senhor, por esta iniciativa, Pai, que Tu tens colocado em nossos corações, Pai, de estarmos aprendendo a Tua palavra, ó Deus, e de estarmos vivendo a Tua palavra, Senhor. Aleluia. Eu creio, Pai, que as boas novas do Evangelho, o entendimento da Tua palavra, Senhor, irá sacudir esta cidade, e nada vai impedir, Senhor, nada vai impedir que isso aconteça, nada, absolutamente nada vai impedir, porque é uma vontade Tua, é o interesse Teu, Senhor, levarmos bênçãos para as vidas, Senhor. Tu sabes, Pai, que nós repreendemos, nós não gostamos do orgulho, porque tu disseste na Tua palavra: aprender de mim que sou manso e humilde de coração. O que nós queremos fazer, Senhor, é seguir com essa humildade, Pai, e levar aquilo que nós podemos levar, bênçãos, alegria, felicidade, proporcionar isso através de Jesus Cristo para as pessoas que precisam, com todo respeito, com todo carinho, Senhor, porque nós sabemos que não é, na verdade, o homem que proporciona, és Tu, Senhor, és Tu através do homem, és Tu usando o homem, Pai. E nós temos, Pai querido, entendido isso através da Tua palavra, e as boas novas, Senhor, tem nos proporcionado uma vida de gozo, uma vida de alegria, Pai, porque Tu disseste na Tua palavra que é melhor dar do que receber, e nós estamos levando a Tua palavra, Senhor, levando o Teu entendimento. Quando o mundo só fala em ódio, em perseguição, em guerra, em violência, morte, assassinato, delinquência, rebelião, crise política, crise econômica, o mundo precisa ouvir, Senhor, falar da esperança que é Jesus. Ele é o amor, Ele é a fé, Ele é a esperança, e o mundo precisa de Jesus. E Jesus traz uma nova linguagem para a humanidade, uma linguagem de paz, uma linguagem de sobrevivência, uma linguagem de abundância, aleluia, uma linguagem de
alegria. E é essa linguagem, esse evangelho, Senhor, que proporciona essas boas notícias que o mundo precisa ouvir, que nos leva, que nos conduz a obedecer, Senhor. Pai, Tu sabes que algumas de nossas irmãs em Cristo, Senhor, irmãos, têm os seus maridos, suas mulheres, que ainda não têm se rendido aos Teus pés. Mas nós queremos, Senhor, aprender a louvar a Ti por essas vidas. Queremos aprender a louvar-te a Ti por estas vidas, Senhor, porque Tu tens uma promessa na Tua palavra, Pai, através disso. Quando Tu disseste, creres serás salvo, tu e a tua casa, e é incondicional, se creres serás salvo. E esse se creres, Senhor, está contido a confissão daquilo que Tu diz. Aleluia, glória a Deus. Daquilo que Tu falas, Senhor, que nós possamos falar aquilo que Tu falas, aquilo que Tu diz, e que isto possa gerar em nós uma canção de louvor. Aleluia. Possa gerar em nós uma canção, Senhor, uma canção que venha tocar nos corações, Pai, porque é uma promessa, Senhor. E quando colocamos diante de Ti a promessa e apresentamos a Ti a Tua palavra, Senhor, Pai, Tu disseste na Tua palavra que Tu cumpres o desejo do nosso coração, mas Tu velas pela Tua palavra para fazer cumprir, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, por isso e por esse momento. E eu apresento esses maridos, essas mulheres, desses irmãos e irmãs nossas, que ainda, Senhor, não aceitaram Jesus como Salvador de suas vidas. E nós queremos, Senhor, que gere em nós, que gerem nelas, que gerem neles, Pai amado, uma canção de louvor. Aleluia. E que as Suas promessas sejam tocadas, sejam cantadas. Aleluia. Sejam agradecidas, Senhor, as Tuas promessas, Pai, porque as Tuas promessas geram paz em nossos corações. As Suas promessas também geram fé, porque é a Sua palavra, Senhor. Aleluia. E é a Tua palavra que faz aumentar a nossa fé, Senhor. E as Suas promessas também estão nas Tuas palavras. Ó Deus amado, coloquemos-nos em pé, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus.